Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses. E vamos ver 4 versos chaves nessa epístola. Capítulo 1, verso 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Capítulo 2, verso 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lembrando que aqui a palavra mais adequada seria pensamento, ou a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Capítulo 3, verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E, finalmente, capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar uma vez mais. Querido Pai Celestial, depositamos nossas vidas, Tua palavra lida e este tempo de comunhão em torno dela nas Tuas mãos. Encarecidamente te pedimos que Tu nos supras com tudo que carecemos, para que algo mais das belezas, glórias e perfeições do Teu Filho sejam por nós vistas. Por Tua graça, abre Tua palavra aos nossos corações. Concede-nos, pelo Teu Espírito, que nosso entendimento seja iluminado, para que possamos saber qual a esperança de nosso chamamento. Toma, Senhor, cada um de nós e todo esse tempo de comunhão debaixo de Teu governo. Encabeça-nos, glorifica Teu nome. Ensina-nos, encoraja-nos, exorta-nos, te pedimos, em Teu precioso nome. Amém. Queridos irmãos, ontem então demos um primeiro passo nesse tema que sugerimos, o caminho da experiência espiritual. E como o próprio título sugere, esse é um imenso assunto. Nós precisaríamos de todo o Novo Testamento, essas epístolas, particularmente de Paulo e os outros escritores, para tratar de um assunto tão intenso, tão rico, tão sólido, esse tema da experiência espiritual. Claro que nós estamos buscando entender do Senhor, passo a passo, o caminho a seguir nesses tempos que foram designados para nosso compartilhar nesses dias, já que o tema então é tão vasto. O que colocamos ontem, não vamos nem mesmo resumir hoje, para não perdermos tempo com o que já foi colocado, sem necessidades, mas nós vimos que esse tópico, a experiência espiritual, ele realmente é um tópico sólido nas Escrituras e traça um caminho para que nós não nos percamos em subjetivismos. Então, basicamente, o que fizemos ontem, com a ajuda do Senhor, foi usar toda a reunião que tivemos para enunciar algumas marcas de subjetivismo. E o foco, a carga, obviamente, não era negativa, a carga era positiva. Era que pudéssemos ser ajudados a ver o aspecto positivo do tema tratado ontem. Com o que nós devemos estar atentos, como nós podemos ajustar as coisas no seu devido lugar, a fé antes da experiência, os sentimentos espirituais genuínos como consequência de uma vida de devoção e de fé, de relacionamento com o Senhor, enquanto o subjetivismo coloca tudo isso ao contrário. Uma busca de sensações para se confirmar a fé, baseando-se em experiências como evidências de fé. Exatamente o caminho oposto do que as Escrituras nos ensinam.
E concluímos falando um pouco sobre o terrível perigo e dano da introspecção, que um servo do Senhor, então, como citamos, do século passado, chamou de a mais grave doença espiritual, a introspecção. Estarmos nos consultando o tempo todo, nos examinando o tempo todo, medindo a nossa temperatura espiritual o tempo todo, e incorrendo em dois grandes erros sobre os outros que já citamos, relacionados à própria introspecção. Ou o grande perigo de uma depressão, por estarmos nos avaliando e avaliando e avaliando todo o tempo, e, por outro lado, o outro polo, um ensoberbecimento. E parece, irmãos, que de muitas formas, a soberba, ela é um gravíssimo pecado espiritual, poderemos assim dizer. Ela é mesmo destacada dos outros pecados espirituais, por alguns motivos. Por exemplo, quando o salmista conclui o seu Salmo 19, um maravilhoso salmo, sobre a palavra de Deus, também assim como o Salmo 119, a primeira sessão trata da glória de Deus na criação, e a segunda sessão trata da glória de Deus na palavra. Esse é o Salmo 19. E o salmista conclui assim: por eles, por tua palavra, teus mandamentos, teus preceitos, se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então ele diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Veja que o salmista não diz apenas transgressão. Ele diz: ficarei livre de grande transgressão. Por quê? Porque sabemos que esse é o pecado original de Lúcifer, o anjo de luz. Que ser livre que era, assim foi criado por Deus, não era um ser manipulado por Deus, como nós também não somos, mesmo Deus em sua soberania não nos manipula. Então ele decidiu no seu coração assumir o lugar da glória do Filho de Deus. Isso foi o que ele almejou. Serei como Deus. Nesse alto trono eu me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Uma loucura, porque é impossível que uma criatura assuma a glória do seu próprio Criador. Então, e a soberba é loucura. Então, por causa dessa concepção errônea, equivocada em seu coração, ele então foi justamente julgado por Deus. Então, esse mesmo veneno e semente foi injetado no casal no Éden. Então, todos nós, por natureza, temos esse elemento terrível dentro de nós, a soberba. E quando nós damos lugar, de alguma maneira, à introspecção, nós abrimos portas para a soberba. Porque buscamos, de alguma maneira, encontrar lugares e parâmetros para, então, de alguma maneira, nos louvarmos, nos glorificarmos, nos aprovarmos e por aí em diante. Então, ontem falamos sobre aqueles perigos ligados ao subjetivismo. Hoje nós vamos dar o segundo passo, entrando nessa epístola aos Filipenses. Já foi dito por alguns servos do Senhor, concordamos com eles, que essa epístola aos Filipenses poderia ser colocada debaixo de um tema: a experiência cristã normal. Se queremos saber sobre a vida cristã normal, precisamos conhecer Romanos, particularmente. Se queremos saber sobre a experiência cristã normal, precisamos conhecer Filipenses e 2 aos Coríntios. Das 13 epístolas de Paulo, 2 aos Coríntios e Filipenses são as duas epístolas mais autobiográficas. Claro que nas outras, as outras epístolas de Paulo não são tratados, graças ao Senhor, ele não escreveu nenhum tratado, ele escreveu cartas. E nas cartas nós conhecemos não apenas a visão do homem, Paulo, mas o próprio homem. E o que a graça de Deus realizou naquele vaso. Por isso as epístolas são tão importantes. Então todas elas, por serem epístolas, contêm algo, digamos, da biografia de Paulo. Mas não há entre as 13 epístolas de Paulo, veja que ele escreveu quase metade de todo o Novo Testamento, que vaso esse que o Senhor preparou e usou dessa maneira, o apóstolo Paulo.
Das suas 13 epístolas, 2 são intensamente autobiográficas. Então, queridos irmãos, já do início, nós não gastaremos tempo com o 2 aos Coríntios, para o encargo desses dias, mas já está aí um encorajamento para você. Não deixe de se debruçar sobre a 2ª epístola de Paulo aos Coríntios. É uma carta de vida, de jornada cristã e serviço cristão. Queremos compreender bem o que é ministério cristão? Não há como compreendermos sem 2 aos Coríntios. É carta de serviço, é carta de ministério, jornada, vida cristã e serviço cristão. Como ela é uma longa epístola, são 13 capítulos, cheios de notas preciosíssimas, há pelo menos 12 características naquela epístola da vida de serviço de Paulo que são brilhantes naquela epístola, extremamente importantes para a nossa vida e jornada cristã. Mas nosso encargo para essa noite é Filipenses, essa epístola de 4 capítulos, porque também é uma tremenda epístola autobiográfica, sintética, rica, profunda, e que nos dá uma visão clara de como Paulo entendia esse assunto, experiência cristã, que é o nosso tema. Experiência cristã não é algo que tem base subjetiva. Experiência cristã é algo que tem base objetiva. E por causa do fato, da fé, da visão, da revelação, do que temos conhecido do Senhor pela fé e revelação do Espírito, então nós vamos entrando no que vamos chamar de experiência cristã. Então, lembre-se que ontem nós citamos aquela tríade, também de um irmão do passado, muito interessante a sua sugestão, aquela tríade que caminha sobre o muro. Nunca se esqueça daquilo. Creio que será muito útil na tua jornada de serviço ao Senhor. À frente vai o fato. Fato sempre. O fato eterno. Os fatos em Cristo. O que Deus é em Cristo. O que nós somos em Cristo. O que a igreja é em Cristo. Os eternos propósitos imutáveis de Deus. O Pai das luzes em quem não há variação e nem sombra de mudança. Aquele cujos planos não podem ser frustrados. Fatos. Ah, amados irmãos. Se nossa fé não for depositada em fato, é depositada em quê? Não é? Subjetiva, subjetivismos. Então, fato caminha à frente. A fé deve seguir o fato. Lembra de Hebreus 11? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fato, fé e, por último da fila, experiência. Mas, pelo fato de ser o último, não é menosprezado. É desejo de Deus. Para citar um texto tão precioso sobre isso, Pedro escrevendo sua epístola, 1 Pedro 2, logo o primeiro verso ele diz: despojando-vos de toda hipocrisia, maldade, dolo, hipocrisia, etc. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual genuíno, para que por lhe vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A palavra para experiência ali em Pedro é degustar, provar, saborear. Não é uma linda palavra? Como se Pedro perguntasse: você tem degustado e saboreado que o Senhor é bondoso? Experiência espiritual. Então, fato, fé, experiência. Graças a Deus, também por aquela frase de Whitefield. Precisamos sempre de mais que um Cristo crido. O Cristo crido vem em primeiro lugar, porque aí estão os fatos. Mas também é desejo de Deus, o Espírito vem morar em nós, para que tenhamos um Cristo sentido. A experiência cristã normal. Conhecer a Cristo não apenas pela revelação do Espírito, mas conhecer a Cristo pela experiência. Então, aí está uma linda epístola de experiência cristã. Experiência cristã normal. Agora, antes de entrarmos em alguns capítulos, até onde pudermos ir, por hoje, se fôssemos enunciar em uma frase, o que seria uma experiência cristã normal? Gostaria de sugerir um enunciado para os irmãos. Eu colocaria assim: experiência cristã normal é um fluir permanente ou uma manifestação fluente da vida, da natureza e da mente de Cristo vivendo em nós. Me permita então repetir.
A experiência cristã normal, que todo cristão deveria ter, é uma manifestação fluente da vida, da mente, da natureza de Cristo vivendo em nós e através de nós. Por isso, logo no primeiro capítulo, Paulo, então, capítulo 1, verso 21, que já citamos, um dos versos chaves da epístola, ele vai dizer: para mim, o viver é Cristo. E perceba que aí ele está falando algo mais do que Cristo é minha vida. Isso ele diz em Colossenses 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aqui ele dá um passo além. Ele está dizendo: Cristo não é apenas minha vida, Cristo é meu viver. E com isso ele acrescentou algo mais. Ele está dizendo, em outras palavras, toda minha ocupação é Cristo. Meu coração e mente são ocupados com Ele 24 horas por dia. Para mim, o viver é Cristo. Cristo é minha atmosfera. Cristo é meu ambiente. Nele eu vivo, permaneço, habito. Para mim, o viver é Cristo. Agora, a ênfase dos outros capítulos, para podermos esboçar o livro e talvez didaticamente ficar mais claro, segundo verso-chave que citamos, capítulo 2, verso 5. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo. Então podemos dizer que em Filipenses 1, 21, Paulo está dizendo: Cristo é nosso, ou é meu, viver. No capítulo 2, verso 5, ele está dizendo: Cristo é minha mente, ou Cristo é minha mentalidade. Então haja em vós a mesma mente, ou mentalidade. Algumas traduções, sentimentos. A palavra melhor é mente, segundo o original. A mesma mente que também houve em Cristo. Então ele vai dizer qual é essa mente. Aquele que a si mesmo esvaziou e aquele que a si mesmo se humilhou. Né? Então essa é a ênfase do capítulo 2. Se pudermos entrar hoje em alguns detalhes mesmo, que de passagem vamos fazer. Que maravilhoso capítulo esse. Paulo vai mostrar a mente de Cristo no próprio Cristo, é claro. Né? É a mente de Cristo. Então ele se esvaziou, ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Essa é a mente de Cristo. Tende em vós a mesma mente. E aí ele cita mais 2 exemplos dessa mente de Cristo em manifestação. Primeiro, mente de Cristo em Timóteo. Um outro vaso que expressava com clareza a mente de Cristo. Em palavras inspiradas pelo Espírito, quando Paulo escreveu Filipenses, tão lindas, irmãos. Creio que teremos ainda hoje a oportunidade de tocar nisso. E cita mais um exemplo, Epafrodito. E também mostra marcas da mente de Cristo em Epafrodito. Ora, irmãos, se estamos falando de experiência cristã normal, quantos somos ajudados com esses assuntos? Quantos somos checados? Se a nossa experiência cristã tem sido normal. Se tem havido em nós a mesma mente que houve em Cristo. Se nós somos do mesmo sentimento, os que se esvaziam, os que se humilham, ninguém nos humilha, porque ninguém pode nos humilhar. A si mesmo se humilhou. Se nós não temos um coração de sermos, de nos depositarmos aos pés do Senhor em humildade, ninguém pode nos humilhar. O soberbo não pode ser humilhado. Nosso Senhor Jesus não foi humilhado pelo seu Pai, não foi esvaziado pelo seu Pai e por ninguém. Ele a si mesmo se humilhou e a si mesmo se esvaziou. Então o conselho da palavra de Deus, tanto por Tiago quanto por Pedro, para nós, muito semelhante que os dois escrevem nas suas epístolas, é: humilhai-vos. É um rogo, como que dizendo, ninguém pode fazer isso por você. Se você não se humilhar, ninguém vai humilhar você. Pensamos errado, né? Nós dissemos: o outro me humilhou, ele está me humilhando. Ninguém pode nos humilhar. Só nós podemos nos humilhar. E devemos fazê-lo. Humilhai-vos na presença do Senhor, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Né? Então essa é a mente de Cristo. Então ele cita essa mente em Cristo, em Timóteo, em Epafrodito. Capítulo 3, o verso que citamos, para esboçar então o livro. 3,14. Prossigo para o, não um, mas o, artigo definido singular. O alvo. E que alvo é esse? Esse alvo é o prêmio. Acompanha aí, 3,14. E que prêmio é esse? É a soberana. Aqui também vamos buscar uma ajuda nessa palavra. A palavra melhor seria
ascensional. A mesma ideia de Hebreus 3. Santos irmãos que participam de uma vocação celestial. Então, uma soberana vocação, ou uma ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esse é o alvo e esse é o prêmio. Então, qual era o alvo de Paulo? Atingir a plenitude da vocação ascensional para a qual foi chamado. Então, ele diz, para isso eu prossigo e não me distraio. Depois nós vamos ver em que palavras ele colocou isso. Muito interessantes também, nesse contexto do capítulo 3. Por enquanto estamos apenas esboçando o livro. Capítulo 4, finalmente, o verso que nós lemos, mais um verso-chave, 4:13. Quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E também precisamos ver exatamente, já fizemos isso outras vezes aqui mesmo com os irmãos, em Londrina. Qual é o contexto em que Paulo colocou essa frase tão importante? Tudo eu posso em união com aquele que me fortalece. Então vamos esboçar os 4 capítulos. Cristo é meu viver, capítulo 1. Capítulo 2, Cristo é minha mente. Capítulo 3, Cristo é meu alvo. E capítulo 4, Cristo é meu tudo. Essa é a experiência cristã normal. Agora, irmãos, vamos ao livro, então, passo a passo agora, extraindo algumas lições, conforme for possível. No capítulo 1, que tem esse foco, Cristo é nosso viver, gostaria de separar aqui alguns versículos para nossa instrução no assunto caminho da experiência espiritual. Primeiro, vamos para a oração de Paulo. Ela está ali no verso 9, localize, por favor. 9 a 11. Primeira coisa interessante aqui, irmãos, é Paulo escrever suas orações. Você não acha isso interessante? Se você escreve uma carta para uma pessoa, que no caso ele escreveu para uma igreja, você pode até dizer para essa pessoa, ou para esse grupo, digamos assim, que você tem orado por eles e apresentado a eles diante do Senhor. Mas é uma coisa inusitada você escrever na sua carta toda a sua oração. Você não acha? Acho que você nunca fez isso com ninguém. Paulo escrevia as orações que ele fazia por aqueles por quem ele orava. E por que isso é tão interessante? Porque se nós estamos tocando a palavra inspirada de Deus, nós temos uma certeza. São orações do Espírito Santo. Porque estamos tocando a palavra inspirada de Deus. E toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele mesmo, Paulo, em Romanos 8, foi quem disse assim, não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então sabemos que cada oração de Paulo é um clamor do Espírito Santo, ou por pessoas, ou por assembleias. Né? Então é uma oração absolutamente espiritual, porque foi inspirada pelo Espírito Santo e compõe a palavra inspirada de Deus em cada letra, em cada palavra. Então, por isso elas são tão importantes. Então vamos ver essa intercessão de Paulo. Verso 9 ele diz, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Vamos devagar. O foco do capítulo 1 é Cristo é meu viver, ou para mim o viver é Cristo. Então, os versos que vamos separar aqui, Paulo está nos ajudando a compreender esse assunto, para mim o viver é Cristo. Então ele inicia essa epístola com essa carga pelos filipenses, orando. Então ele diz, que o vosso amor aumente mais e mais. Essa oração é uma oração por maturidade de experiência cristã. Já que falamos a epístola aos filipenses tem essa ênfase, a experiência cristã normal. Então, pelo que Paulo está intercedendo pelos filipenses? Para que eles tenham uma experiência cristã normal, uma maturidade de experiência cristã, corporativamente. Então ele começa com essa primeira frase, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Muito significativas as duas frases que sucedem essa carga de Paulo, que o vosso amor aumente mais e mais. Vamos explicá-las. A primeira, em pleno conhecimento. Olhe, por favor, irmão, com cuidado. Vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento.
Lembra que falávamos ontem? Que a ênfase sobre o amor na verdade, como compartilhávamos ontem? Olha o que Paulo está dizendo nessa epístola. Queremos viver uma experiência cristã normal? Queremos viver uma vida de amor, como Deus nos chamou para viver na vida da igreja? Paulo roga diante do Senhor que o amor deles aumente mais e mais. Ele está falando de uma experiência cristã normal e progressiva, maturidade de experiência cristã. Então ele colocou uma chave importante para nós, irmãos, que não gostaria que nós perdêssemos. Ele está dizendo que esse amor aumenta mais e mais em epignosis, em pleno conhecimento. Que importante, irmãos. Se nós realmente não formos um povo que dedicadamente retornamos às Escrituras, para vermos Cristo nas Escrituras, para vermos os propósitos de Deus nas Escrituras, para termos uma clareza maior sobre Cristo e a igreja, o mistério de Deus, para realmente conhecermos a Deus na sua palavra, nós nunca iremos viver maturidade de amor na vida da igreja. Porque para vivermos maturidade de amor, nós dependemos de avançar em conhecimento. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Então não é um amor sentimental. Ontem também falávamos sobre isso. Um amor subjetivo, um amor de afinidades. Gosto muito desse, não gosto tanto daquele, etc. É claro que há distinção, queridos irmãos, naturais, normais, que não são pecaminosas, nos nossos relacionamentos no corpo de Cristo. Normal. Nosso Senhor, dentro do seu próprio grupo de apóstolos, teve distinções relacionais. Ele não se relacionou com Mateus da mesma maneira que ele se relacionou com João. É muito evidente, não é? Agora, podemos dizer que o Senhor amava mais João do que Mateus? Certamente não, não é? Então, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Porque crescermos nesse pleno conhecimento é necessário para que o nosso amor aumente. Vamos entender melhor isso? Deixe sua epístola, por favor, marcado aí, Filipenses. Abra na epístola de Paulo a Filemon. Esse livrozinho, epístolazinha antes do livro de Hebreus. Verso 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Aí está Paulo de novo, orando de novo, agora por uma pessoa, agora não é uma assembleia, não é? É Filemon. E ele diz que estava orando então por ele, ciente do teu amor, da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. No verso 6, ele descreve a oração, mais uma vez. Pelo que ele orava por Filemon. Então, aí está o ponto que vai nos interessar nesse momento. Olhe com cuidado. Paulo orava por Filemon para que, verso 6, a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento, a mesma palavra que lemos lá em Filipenses, epignosis. A comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Agora, me permita alterar essa tradução aí para um sentido mais claro. Por causa de Cristo. A versão revista atualizada coloca, para com Cristo. A ideia mais precisa é por causa de Cristo. Então vamos entender o que está sendo dito. Paulo está dizendo, Filemon, oro por você, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Nós podemos ter uma comunhão muito ineficiente. Uma comunhão de pipoca, uma comunhão de churrasco, uma comunhão social, uma comunhão seja do que for. Nem devíamos usar essa palavra comunhão, né? Devíamos dizer, irmão, vai lá em casa, vamos comer um churrasco juntos. Seria melhor do que dizer, vamos ter uma comunhão e chegar lá só comer o churrasco sem comunhão, né? Como ocorre frequentemente. Então nós chamamos muita coisa de comunhão que não tem nada a ver com comunhão. Então Paulo ora por Filemon dizendo que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Que palavra importante. Quanta comunhão ineficiente nós temos, irmãos. Comunhão de tagarelice, comunhão que não acrescenta nada, comunhão de palavras vãs, comunhão de política, de economia, comunhão de time de futebol. Quanta besteira. E nós não somos edificados em nada. Não é verdade? Paulo orava para Filemon para que isso não ocorresse. Não significa que não se possa falar nesses assuntos, mas significa que não é isso que está no nosso coração. Quando nós sentamos numa mesa, não é isso que nos comove. Não é? Que seja assim. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, não ineficiente.
Como a comunhão da fé do Filemon se tornaria eficiente? Através, segundo, o pleno conhecimento, a epignose. Conhecimento do quê? De todo bem que há em nós por causa de Cristo. Está bem claro agora o versículo? Irmãos, quanto bem que há em nós por causa de Cristo? Você quer saber? Estude a sua Bíblia. Há muito bem em nós por causa de Cristo. Aliás, todo bem que há em nós é por causa de Cristo, não é? Então a comunhão da nossa fé é eficiente quando nós compartilhamos todo bem que há em nós por causa do nosso Cristo, nosso Senhor. Então é uma comunhão eficiente. Edificamos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros, advertimos uns aos outros, corrigimos uns aos outros, encorajamos uns aos outros. Essa é uma comunhão eficiente. Sabe, irmão, não sei se você vai concordar comigo, certo? Obviamente tem toda a sua liberdade, mas me permita fazer a minha avaliação. Mais de 50% da comunhão dos santos é ineficiente. É a comunhão social, é a comunhão de coisas, e de assuntos, e assuntos, e assuntos que não têm fim. Comunhão que não edifica, comunhão ineficiente. Não é mesmo a comunhão bíblica. Tem seu lugar, tem lugar na amizade, tem lugar num bate-papo, seja lá o que for, mas não é a comunhão que Paulo está se referindo. Compreende, irmão? Então que o Senhor nos ajude a nos afinarmos mais nessa comunhão. Se Cristo e suas verdades, sua glória, suas perfeições têm sido contempladas por nós, meus irmãos, o servo do Senhor, Austin Sparks, disse certa vez assim: se Cristo é meu tema, minhas mensagens são inesgotáveis. Mas nós temos muitas palavras e pouca mensagem, porque Cristo não é nosso tema. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós por causa de Cristo. Que lindo versículo. Sabe como às vezes, olhando esse versículo, eu imagino? Uma enciclopédia de 30 volumes. Aí você pagou, antigamente tinha vendedor que batia na porta para vender umas coisas dessas. Barça e outras. Né? Você comprava aquele elefante branco, não sabia o que fazia com aquilo. Né? Então você assinava o recibo lá e ia esperar aquela coisa vir pelo correio. Né? E vinha aquela enormidade. Você punha na estante assim, enchia a estante. Né? E ninguém lia nem o primeiro volume. Né? Dos 30 que tinha. Então, isso é o que o versículo 6 diz. Que a comunhão da nossa fé, ela se tornará eficiente na medida que essa epignosis for crescendo. Pleno conhecimento. Então, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 5. Todo bem que há em nós, por causa de Cristo. Que maravilha. Né? Da mesma maneira, pelos filipenses, ele orou assim: que o vosso amor aumente mais e mais. Paulo quer que eles cresçam em amor. Mas, para eles crescerem em amor, eles vão precisar crescer em conhecimento. Aumente mais e mais em pleno conhecimento. Não é amor aumente mais e mais em afinidades, em simpatias. Compreende? Mas é aumente em pleno conhecimento. Só assim nosso amor pode aumentar, querido irmão. Mesmo. Então, aí está uma ilustração em Filemon do que Paulo orou em Filipenses. Vamos voltar lá, onde nós estávamos. Filipenses 1, 9. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, e tem outra palavra, que também vamos considerá-la. Toda percepção. Que palavrinha bonita e importante é essa. 1 João 2,20, você conhece certamente esse verso, diz assim: vós todos possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Mas a palavra lá não é gnosis, que é a palavra para conhecimento no grego, é outra palavra. É a palavra para percepção. Então o que João está dizendo é: vós todos tendes unção do santo, e todos tendes percepção. Sensibilidade é a palavra. A mesma expressão, embora não seja a mesma palavra, Paulo usa aqui a expressão correlata, então, nesse verso 9. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, que é a palavra epignosis, e toda a sensibilidade, ou toda a percepção. Você vê que interessante o caminho da experiência espiritual que Paulo está traçando para nós aqui? O alvo é amor,
Ele já disse em outra carta, o amor é o vínculo da perfeição, não é? O fruto do Espírito é, número 1, amor, que resume todo o fruto. Então esse é o foco e sempre será o foco. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Mas o maior deles é o amor. Então que o vosso amor aumente mais e mais, mas ele está traçando o caminho. Não vai aumentar se vocês não crescerem no conhecimento de todo o bem que há em vós, por causa de Cristo, como já explicamos. E também não vai crescer se vocês não crescerem em sensibilidade, em percepção. Como nós precisamos disso no corpo de Cristo, queridos irmãos. E na experiência cristã normal. Sensibilidade uns para com os outros. Percepção uns para com os outros. Irmãos, só o Espírito Santo pode nos dar a devida leitura nos nossos relacionamentos. Quantas vezes nos nossos relacionamentos, nem nossos irmãos sabem dizer o que estão ocorrendo com eles? Só o Espírito Santo é capaz de nos dar percepção, sensibilidade espiritual. Digamos, para lermos atrás das palavras. Que nem mesmo o que está falando sabe o que está acontecendo com ele próprio. Há uma narrativa muito interessante, histórica, certa vez, muito interessante. O irmão Otmani se reuniu com um grupo de 20 cooperadores. E estava os ajudando de alguma forma na vida espiritual. 20. Cada um deles, numa reunião, assim, digamos, informal, apresentou para eles um conflito específico na sua jornada espiritual. Então, irmão, no momento que eu estou vivendo, isso aqui para mim tem sido um conflito assim, não tenho entendido bem isso aqui ou aquilo ali. E algumas coisas eram subjetivas mesmo, né? Estavam ali, de alguma forma, barrados, de algum modo, no seu serviço ao Senhor. 20 irmãos que cooperavam. Esse irmão ouviu os 20 e pôde detectar especificamente os 20 problemas e as 20 necessidades para que eles pudessem superar o que estavam passando e seguirem avançando com o Senhor. Percepção, sensibilidade espiritual. Só o Espírito Santo é capaz de nos conceder isto. Mas não é caindo do céu no nosso colo. Veja, é em pleno conhecimento de todo o bem que há em nós por causa de Cristo, usando lá o Filemon, e toda sensibilidade, toda percepção. Aí ele vai dizer por que esse conhecimento, essa sensibilidade são necessários. Olha o verso 10 na sequência. Para aprovardes as coisas excelentes. Isso aqui também é uma tradução que pode ser melhorada. Esse aprovardes as coisas excelentes. Não quero que esteja errada, obviamente, né? Mas ela pode ser melhorada. E a ideia envolvida aqui é a seguinte: para que vocês discernam as coisas que diferem. Isso é que o texto quer dizer. Então é uma oração por discernimento espiritual. Então que vocês cresçam em conhecimento, cresçam em sensibilidade, para que possam discernir coisa com coisa. Discernir coisas que diferem. Aqui, aprovardes as coisas excelentes. Então, esse aqui tem esse lugar e esse valor, esse aqui já tem esse lugar e esse valor, e esse outro esse lugar e esse valor. Discernimento espiritual. Quanto nós também somos dificultosos nesse assunto, não é? Colocamos no centro o que tem que estar na periferia, colocamos acima o que tem que estar abaixo, não é? Por falta de uma clareza maior no que concerne, então, as coisas do Senhor. Essa era a oração de Paulo. Então, seguindo o verso 10, aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, está aí essa oração de Paulo dentro do capítulo 1, que tem o foco Cristo é nosso viver. Agora, irmãos, como já falamos, ainda um pouco sobre esse versículo 21 do capítulo 1, para mim o viver é Cristo, significa simplesmente, repetindo, me permitam, a ocupação de Paulo do seu coração, da sua mente, das suas energias, dos seus interesses, era uma só: Cristo mesmo. Paulo não tinha um coração dividido em Cristo e a igreja, Cristo e a obra, Cristo e ministério, seja lá o que for. Para mim, o viver é Cristo, uma ocupação com Cristo. Sublime ocupação. Irmãos, quando nós nos ocupamos com Cristo, tudo se faz claro. Quando nos ocupamos com Cristo, as Escrituras se tornam claras.
Quando nos ocupamos com Cristo, a vida se torna clara. Quando nos ocupamos com Cristo, o casamento se torna claro e o propósito dele, a família, os irmãos, tudo se faz claro quando somos ocupados com Cristo. Tudo é nebuloso quando nos ocupamos com a obra de Deus, com a igreja, com a Bíblia em si mesmo. Compreende? Então Paulo dizia: para mim, viver é Cristo. Experiência de Cristo mesmo. Então, essa é a ideia desse versículo 21. Agora, para completar esse capítulo 1, rapidamente. Olha o que ele diz na sequência desse verso 21. Acho que também aqui recebemos uma boa ajuda no tópico experiência espiritual. Verso 22. Entretanto, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Por que ele diz que morrer é lucro? Por causa do verso 23, parte final. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, por isso, morrer é lucro, certo? Mas então, quando ele coloca para mim viver é Cristo e morrer é lucro, ele tem um entretanto. Porque ele está dizendo, quanto a mim, eu estou muito claro. Eu tenho o desejo, está aí no verso 23, de partir e de estar com Cristo. Para mim, é incomparavelmente melhor. Aí ele diz, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, não sei o que hei de escolher. De um lado e de outro eu estou constrangido. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Agora, ouça esses dois versos finais, 25 e 26. Convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Essa frase gostaria de destacar. Para o vosso progresso e gozo da fé. Está aí mais um elemento extremamente precioso na nossa experiência cristã normal. Vamos colocar em termos de uma pergunta. Para o que nós vivemos, amados irmãos? A ocupação de Paulo com Cristo era tão imensa e tão intensa que a sua vida podia se resumir nessas palavras que ele disse. Eu permaneço na carne. Ele quer dizer, permaneço na carne, obviamente, nessa vida física, né? Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Acho que isso é muito claro para todos nós, né? Não está falando sobre um viver carnal, está falando sobre um viver no corpo. Então ele diz, permaneço nessa carne, com um propósito, vosso progresso e gozo da fé. Como isso nos sonda, irmãos? Para o que vivemos? Por que vivemos a vida da igreja? Nós vivemos a vida da igreja para o vosso progresso e gozo na fé? Ou nós somos os sanguessugas? Queremos extrair o máximo de todos para o nosso benefício, né? Para o vosso progresso e gozo na fé. Para o que vivemos na família? Para o que vivemos dentro do nosso casamento? Para o que vivemos na esfera coletiva, congregacional? Para o vosso progresso e gozo da fé. 26, tem mais um motivo que ele agrega. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos tomar o princípio desse verso 26. Paulo está dizendo, para mim está claro, neste momento, que se eu continuo vivendo essa vida na carne, aumentará o motivo de vocês se gloriarem em Cristo, em função do que eu tenho feito por vocês. Meu serviço, minha vida. Então estou certo de que eu permanecerei para o vosso progresso e gozo na fé, e para que aumente o motivo de vos gloriardes em Cristo. Algumas vezes, juntos, me recordo, já citamos também um verso dele, Atos 20 e 24, que é um maravilhoso versículo, um enunciado que resume, em uma frase, o propósito da vida humana desse servo Paulo. Ele diz assim, em nada, nada significa nada. Em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que eu complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Atos 20, 24.
Para isso ele vivia. Amados irmãos, que o Senhor fale mais profundamente ao nosso coração sobre o motivo pelo qual vivemos. Nós temos vivido para o progresso da fé de outros. Nós temos vivido para que a nossa vida produza glória a Cristo em outros. Nós temos vivido como aqueles que não consideram suas vidas preciosas para si mesmos, contanto que completem sua vocação e serviço para o que foram chamados. Esses são os grandes desafios, para que vivamos uma experiência cristã normal. Certa vez, compartilhando isso com alguns irmãos, surgiu uma pergunta muito interessante e prática de um cristão novo. E essas perguntas sempre são muito boas, né? E uma irmã disse assim: o que significa estar ocupado com Cristo na prática? Se eu sou esposa, mãe, profissional, e tenho que cuidar de todos esses assuntos, não posso necessariamente estar ocupada, por exemplo, com o que eu gostaria, ler a minha Bíblia talvez 4, 5 horas por dia, passar mais algum tempo agregado a esse em oração, né? O que significa estar ocupado com Cristo? Não é uma excelente pergunta? E a resposta é: ocupados com Cristo é uma questão espiritual. Estar ocupado com Cristo não é uma questão temporal. Você pode e deve estar ocupado com Cristo 24 horas por dia. Sabe o que isso significa? Se algo interfere nessa comunhão com Cristo enquanto você está estudando matemática, lá no teu espírito humano, o Espírito Santo detecta aquilo e diz: cuidado com isso. Isso interfere na tua comunhão com o teu Senhor. Isso me ofende, diz o Espírito Santo. Isso me desagrada, isso não é meu. Se isso ocorre conosco, isso significa que nós sabemos o que é habitar em Cristo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não é? Então isso é morar em Cristo. Nós fomos chamados para esse ambiente. Crianças não vão nos tirar de lá, trabalho não vai nos tirar de lá, serviço não vai nos tirar de lá, pelo contrário. Para o conhecer, Filipenses 3,10, não tendo justiça própria que procede de lei, mas a justiça que é mediante a fé em Cristo, para conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, o poder da sua ressurreição, ser achado nele, não tendo justiça própria. Não é linda essa frase? Paulo queria que cada um que o tocasse, o achasse em Cristo. Não apenas cada um, mas cada coisa também. Cada circunstância, cada tribulação, cada, quem sabe, louvor que ele pudesse receber, o achasse em Cristo. Porque quando essas coisas nos tocam e não nos acham em Cristo, nós estamos arruinados. Então, esse era o segredo da vida de Paulo. Viver, para mim, viver é Cristo, ocupado com Cristo. Então, capítulo 2, vamos avançar um pouquinho mais. A segundo verso-chave nessa carta de ministério, essa carta de experiência espiritual, tão preciosa. Capítulo 2, verso 5, que já citamos: tende em vós a mesma mente. Mas olhe, antes de introduzir ou de enunciar esse verso 5, há 4 versos já nesse capítulo 2, que seguem uma sequência imediata aí também com o capítulo 1, né? Sem interrupção. Nós vamos tomar esses 4 versos aí, anteriores a essa expressão, tende em vós a mesma mente. E eu gostaria de fazer um comentário aqui, irmãos. Vamos lê-los primeiro. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. A palavra para penseis aqui é a mesma para sentimento no verso 5, na língua original. Por isso deveria ser colocada ali a palavra pensamento ao invés de sentimento. Então a preocupação de Paulo aqui é com esse pensamento espiritual, ou a mente de Cristo. Então, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Bom, o texto está muito claro. Eu gostaria de sugerir algo aqui para a nossa avaliação, juntos. Irmãos, na minha observação, há pelo menos 3 fases que qualquer assembleia passa. Então, o Senhor nos ajude a nos avaliarmos diante dele com o que vou sugerir. Não importa quantos anos isso decorra. Nas assembleias mais velhas, às vezes isso demorou mais anos. Mas assembleias que já podem ter um suporte maior, de alguma forma, alguma ajuda maior, de assembleias mais maduras ou de outros irmãos que a servem. Então não há como você colocar dentro de escalas de tempo esse assunto. Mas isso não importa. O que importa é que essas 3 fases necessariamente ocorrerão em todas as assembleias do Senhor. Então eu gostaria de sugerir uma palavra para cada uma dessas fases e que o Senhor nos ajude a avaliar a nós mesmos e nossas assembleias em particular. A primeira palavra seria convulsão. Essa é a primeira fase de toda assembleia, que de alguma maneira recebe um frescor de revelação da parte do Senhor e compreende coisas que antes não estava compreendendo. Não é? Isso é a história, talvez, de a maioria dos que estão aqui. Viram algo mais que antes não viam. Quem sabe viveram 10, 20, 30 anos de vida cristã e não viram. Em um determinado momento, algo ocorreu. E o Senhor alargou a visão e algo ficou mais claro. Então, imediatamente, esse grupo, essa assembleia, ou esse grupo de comunhão, entra em uma fase de convulsão. Por quê? Porque tudo aquilo que então era crido, coloquemos assim, que foi recebido, que foi dado por certo, tem agora que ser passado por uma releitura. Necessariamente. Como não? Não é? Uma nova luz raiou. Então, quem sabe quanto recebemos por pura tradição, não é? Quanto recebemos, sabemos nem lá por quê, como a história daquele empregado que batia o martelinho na roda do trem, né? E uma vez perguntaram para ele, por que você faz isso toda vez que o trem para? Você bate esse martelinho na roda do trem, todas as rodas. Ele olhou para a pessoa que perguntou e falou assim, rapaz, meu bisavô já fazia isso, eu nunca perguntei, você vem me perguntar isso agora? Não é? Ele não sabia o motivo dele fazer isso, a 4ª geração que batia na roda do trem. Não é? Então, muitos de nós recebemos as coisas assim. Não é? Então, quando a luz do Senhor raia, necessariamente, convulsão. Não é? E convulsão corporativa. Então, nós vamos fazer essa revisão de tudo. Mais uma marca nesse período da convulsão. Há muito deleite. E graças ao Senhor por isso. E como há deleite. Às vezes saímos numa reunião, quase que no meio da reunião falamos, Senhor, para, eu já não aguento mais. O Senhor já falou demais comigo. Não é? O deleite na revelação, no frescor daquilo que o Senhor está dando. Graças a Deus por essa convulsão. E ela vai durar um tempo, como marca principal desse grupo de comunhão. Mas vai passar essa fase de convulsão, essa releitura, essa coisa toda. Então vamos entrar numa segunda fase. E acho que a palavra para essa segunda fase seria consolidação. Então aquilo que foi passando pelo filtro, foi sendo revisto e lido de novo, e considerado aos pés do Senhor, e orado junto com outros irmãos, está claro, ficou nítido para nós, então agora nós temos um trabalho grande a fazer. Nós vamos colocar essas bases bem fundo entre nós. Lembra quando Esdras retornou da Babilônia na 2ª leva de cativos? A primeira foi com Josué e Zorobabel, a segunda foi com Esdras. Você se lembra? Esdras, sobretudo, foi o homem que se dedicou à palavra. Mas antes dele houve o retorno com Josué e Zorobabel. E você se lembra a primeira coisa que eles colocaram nas suas bases? O altar. E firmaram o altar sobre as suas bases. Veja. E em seguida, o próximo passo, lançaram fundamentos do templo. Isso é verdade espiritualmente em todas as assembleias do Senhor, queridos irmãos. Convulsão primeiro, então fazemos toda aquela releitura, temos todo aquele deleite do Senhor estar nos falando, abrindo os tesouros da palavra, não é? Então passamos para a segunda fase, agora vamos consolidar. Essas são as bases, esses são os fundamentos. Vamos bater estaca fundo aqui, porque senão é casa sobre a areia. Não é? Então, bendita fase essa também, consolidação. Mas agora vem um lado triste. A terceira fase é a
acomodação. Quando então o frescor e o vigor são perdidos. E sabe por quê? Porque nós já conhecemos tudo. Porque nós sabemos como reunir, como orar, como partir o pão, a hora disso, a hora daquilo. Não é? Nós já temos a nossa liturgia, que não vem escrita no papel, mas está escrita ali no coração, na prática. Não que seja errado que nós tenhamos a maneira de fazer uma coisa ou outra. A vida da igreja não é uma confusão, uma desordem, muito menos uma bagunça. Mas a questão é a manutenção de frescor e vigor em tudo que tem sido feito. Essa é a grande pergunta. Porque, amados irmãos, como nós somos tendentes em colocarmos essas coisas no modo automático e nos acomodamos. Então as reuniões da igreja não têm mais o mesmo vigor. A participação dos irmãos não é mais a mesma. O partir do pão não tem mais aquele senso precioso da presença do Senhor. Misto de quietude com adoração. Perdemos. A palavra ministrada passa a ser estudos, estudos e estudos. Mas não há vigor, poder e frescor. Acomodação. Me permito citar mais uma vez o irmão Sparks. Certa vez ele disse assim: um dos maiores perigos espirituais ocorre quando as verdades divinas se tornam familiares e conhecidas. Acomodação. Já fui a todas as conferências, já li todos os livros, já conheço, já ouvi, já... Acomodação. Por que nós estamos citando isso? No contexto dos versos 1 a 4. Porque o que está ocorrendo nos versos 1 a 4 é resultado, ou podem ser resultados, dessa acomodação. Se houver acomodação, irmão, não tenha dúvida, nós começamos a ter partidos. É aquele irmão que vai compartilhar a palavra? Não, eu fico em casa mesmo. Transmite até por internet, eu fico aqui no meu sofá para ouvir a mensagem. Né? A acomodação. Porque a vida da igreja não é vida de internet. Não é vida virtual. O que o Espírito Santo faz e fala numa reunião, ele nunca faz e fala pela internet. Ele só fala no ambiente da comunhão. Não significa que alguém não possa ser atingido por uma palavra que ouviu na internet. Isso é um outro assunto. Mas significa que o ambiente que o Espírito Santo produz na comunhão da igreja, ele não produz virtualmente. Ele só produz realmente. Compreendeu a diferença? Então, queridos irmãos, quão sérias são essas coisas? Então, se entramos em acomodação, esse é o resultado. Partidarismos, vanglória, ciúmes e contendas, porque ele vai dizer, considere cada um os outros superiores a si. Não é? Mas se não vivemos uma vida com frescor e vigor, entramos em acomodação, ciúmes, contendas e disputas imediatamente ocorrem no viver da igreja. Então estamos aí barrados no que concerne essa experiência, o caminho da experiência espiritual. Já estamos em confusão. Né? Então que o Senhor também nos ajude a revermos essas coisas no nosso coração, irmãos, são muito necessárias. Aquela manifestação de Deus, através de Moisés, na porta da tenda da congregação, é claro que o contexto em si tem tudo a ver com a velha dispensação. Né? Nenhum de nós é ingênuo para supor o contrário. Daquela maneira ocorria. Agora, faça o transporte. Quando você lê 1 Coríntios 14, o que você vê? Você já leu esse capítulo? Conhece? Já leu com cuidado? Então leia 1 Coríntios 14. E você vai ver a igreja se reunindo. E veja se você não tem uma contraparte do que o Velho Testamento chama de a Shekinah e a porta da tenda da congregação, quando Moisés falava com o povo. O motivo do Espírito Santo na reunião da igreja é aquele de 1 Coríntios 14. A tal ponto dele dizer no verso 25, se não me engano, 24 e 25, se entrar entre vós algum indouto ou incrédulo, ele será por todos convencido e por todos julgado.
tornar-se-ão manifestos os segredos do seu coração. E ele se prostrará com o rosto em terra e testemunhará: Deus está, de fato, no meio de vós. Essa é a tenda da congregação do Novo Testamento. Não é maravilhoso, irmão? Agora, quanto nós temos desviado desse propósito por muitos motivos? Preocupados com conhecimento bíblico, com boa mensagem, ou seja lá o que for, né? Mas graças ao Senhor, seu propósito não mudou. Ele quer que a sua casa seja o lugar onde Ele é experimentado. Onde o Supremo Pastor toma sua vara e seu cajado, e em cada reunião, seja ela de Ministério da Palavra, de Partido do Pão, reunião de grupos, em casa, aqui, seja onde for e como for, lá está o Supremo Pastor, com a vara e o cajado. Ele está passeando no meio de nós e fazendo uma obra que só Ele pode fazer. Conhece pensamentos e propósitos de cada um dos corações. Lida conosco de modo individual. Fala aquela palavra que ninguém poderia nos falar. Atinge o nosso coração, perfura, conduz ao arrependimento. Não é? Irmãos, se nós não provermos um ambiente assim para o Senhor, o que são as reuniões da igreja? Em nada se difeririam de um seminário bíblico para estudar a Bíblia. Reuniões de estudo bíblico. Isso não é o propósito de Deus ao nos chamar. Então, tende em vós a mesma mente que houve em Cristo. É o foco do capítulo 2. Nosso tempo está avançando, precisamos ir concluindo. Então, vamos só nominar aí para os irmãos fazerem seus estudos. No verso 19 desse capítulo, por favor, localize aí, 2:19. Paulo vai citar exemplos da mente de Cristo. Como já falamos. E olhe que exemplos importantes. Espero no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Olha o verso 20 até 22. Olha a expressão da mente de Cristo em Timóteo. Que coisa maravilhosa. Primeiro Paulo diz: a ninguém tenho de igual sentimento. Irmãos, que coisa mais linda essa. O pecado fez um estrago tão grande em nós, que nós conseguimos ser divididos de nós mesmos. Imagina dos outros. Não é? Você já teve a sensação, se o Senhor de alguma maneira não tem santificado você, né? Acho que lá no início da vida cristã todos nós experimentamos isso, né? Conflito tão grande que nós acordamos de manhã e a sua vontade é descoxar a cabeça do pescoço, assim, rodar assim, tirar do pescoço, colocar no canto da sala e sair sem ela, não é? De tanto que ela te perturba, não é? Divididos consigo mesmos, pensamentos discordantes, ansiedades e tudo mais, né? Então, Paulo está citando Timóteo aqui e está dizendo: eu e ele somos como um só. A ninguém eu tenho de igual sentimento. Irmãos, ninguém pode realizar essa obra, senão o Espírito Santo, através do trabalho da cruz. Moendo e misturando, fazendo um só. Né? Esse era Paulo e aquele que ele chama de meu amado filho Timóteo. Né? Amados irmãos, me deixa colocar uma coisa aqui. Quando ele escreve 2 Coríntios 12, e diz assim: conheço um homem que há 14 anos, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Lembra-se. Os eruditos vão nos dizer, estudando cuidadosamente a Bíblia, com a sua capacidade de erudição, que o 14 anos atrás, quando Paulo foi arrebatado no corpo ou fora do corpo, nem ele sabia, se remete e se refere a sabe quando? Quando ele foi apedrejado em Listra. Sabe quem estava lá? Timóteo, o discípulo, em Listra. Quando o corpo de Paulo, com toda certeza, como diz o texto, jazia no chão, dado como morto, e olha que os judeus sabiam apedrejar definitivamente. Então lá estava Paulo. Então ele vai dizer, 14 anos depois, conheço um homem.
que no corpo ou fora do corpo. Não sei, Deus o sabe. Este homem foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem referir. E o que aconteceu com ele? De alguma maneira, então, esse espírito de Paulo voltou ao corpo, como nós vemos na narrativa de Atos, capítulo 16. Os irmãos o rodearam e oraram, e ele se levanta e entra na cidade. Né? E dessa história Timóteo participou. Então ele vai dizer, escrever a ele 2 epístolas. E vai dizer, meu amado filho Timóteo, a ninguém tenho de igual sentimento. E que sentimento era esse? Que sinceramente cuide dos vossos interesses. Que lindo, não é, irmãos? Um jovem Timóteo, certamente com bem menos de 40 anos. Paulo aqui um ancião em torno dos seus 60, 61 anos de idade, quando ele escreve Filipenses. 25, 26 anos já jornadeando com o Senhor. Se refere ao seu amado filho, dizendo que a ninguém tinha de igual sentimento, que era um jovem que aprendeu a cuidar dos interesses daqueles que pertenciam ao Senhor. Porque todos eles, e agora se refere a outros, 21, buscam o que é seu próprio. Vê? E não o que é de Cristo Jesus. Que linda epístola é essa, não é, amados irmãos? A experiência cristã normal. O caminho da experiência cristã equilibrado, sadio, normal. A maneira como o Espírito Santo quer conduzir todos nós. Né? E conheceis o seu caráter provado. Ah, como essa palavra é preciosa. Caráter. Que crise nós vivemos hoje na igreja de caráter. Timóteo, como falamos, um jovem, menos de 40 anos. E Paulo vai dizer, ele tem caráter provado. Quando escreve para ele, na segunda epístola, 2 Timóteo, capítulo 2, ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse era Timóteo. Então está aí um exemplo da mente de Cristo, nesse vaso tão jovem, Timóteo. E conheceis seu caráter provado, verso 22, pois ele serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Que palavras mais doces. Me lembro certa vez que um querido irmão mencionou, estudando as epístolas de Paulo, as 13 epístolas, que Paulo menciona nelas mais de 70 nomes de pessoas. E com muitos fazendo deferências pessoais muito claras. Sabe o que isso significa para nós? Vamos dizer assim, o grande apóstolo Paulo, esse homem de tanta estatura espiritual, tanta visão e tanta revelação, era um homem profundamente relacional, amigo, companheiro. Ele se refere ao Epafrodito nessa carta e diz, meu fiel companheiro de jugo. Peço que auxilie essas 2 irmãs aí de Filipos, Evódia e Sintique. Elas estão em contenda. Ajude as 2, para que elas pensem em comum acordo no Senhor. Que doçura, irmãos. Ele começa sua carta usando uma palavra, claro que no original grego é uma palavra mais ou menos como uma palavra em inglês, que significa eu sinto falta de você, né? I miss you, I long you. Mas o nosso tradutor, João Ferreira de Almeida, usou a nossa palavra única em português, saudade. Então ele inicia essa epístola falando, Deus é testemunha da saudade que eu sinto de todos vós, nas ternas misericórdias de Cristo. Então, aí está o exemplo da mente de Cristo em Timóteo. Agora, olhem Epafrodito, verso 25. Julguei também necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ele quem levou o donativo dos filipenses para Paulo. Aliás, esse é um intercâmbio tão lindo, que é sempre bom nos lembrar. Lá estava aquele guerreiro do Senhor aprisionado, Paulo, fiel servo.
A igreja de Filipenses, que era fruto do seu trabalho, o amava, enviou donativos materiais para ele, por Epafrodito, e volta com uma epístola que permaneceria aí nas mãos da igreja por 2000 anos. O que será que teve mais valor? Visto que ele tinha de novo saudade, verso 26, de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. A pessoa, quando adoece, só pensa em si mesma. Epafrodito adoeceu e só pensava nos filipenses, porque ficou sabendo que os filipenses ouviram que ele adoeceu. E como o coração deles deveria estar angustiado por ele. Com efeito, ele adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele e também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Não é um lindo capítulo? É o capítulo sobre a mente de Cristo. Está ilustrada na vida, não só de Cristo mesmo, que a si mesmo se humilhou e a si mesmo se esvaziou, mas na vida de Timóteo e na vida de Epafrodito. Essa é a mente de Cristo. Então vamos concluir. No capítulo 3, um comentário breve, verso 14, que já citamos, aí está o verso-chave. Prossigo para o alvo. Então, já explicamos também, Paulo está dizendo que seu coração era todo ocupado com Cristo, e essa soberana, essa ascensional vocação de Deus em Cristo era o seu alvo. E aí ele usa uma expressão que não vamos passar por cima, deixando as coisas que para trás ficam. E vamos nos lembrar, ele está se referindo a todas as tribulações e sofrimentos que teve, mas também está se referindo a todos os sucessos que teve em Cristo. Quantos convertidos, quantas assembleias estabelecidas. Paulo entrando em mundo de trevas, em mundo de pagãos, estabelecendo assembleias para o testemunho do Senhor. E ele diz, esqueço as coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Maravilhoso. Ele não tinha o seu coração dividido nem mesmo entre Cristo e a igreja, e entre Cristo e a obra de Deus. Então, esse é capítulo 3, brevemente. E o capítulo 4, então, e vamos concluir. O verso 13, que citamos como verso-chave, esse tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é seu tudo. E então, desde o verso 11, o contexto aí, ele vai usar uma expressão também encorajadora para nós, na nossa experiência espiritual. Porque a palavra é aprendi. Significa que um processo se cumpriu. Significa que quando o Senhor o alcançou lá em Damasco, ele não sabia ainda não. Significa que quando ele escreveu lá suas primeiras epístolas para os Tessalonicenses, primeira e segunda, ele também ainda não sabia não. Mas agora, escrevendo aos Filipenses, ele tem algo em torno de 25 anos jornadeando com o Senhor. Uma jornada tão profunda, tão sólida, de tanta intimidade. Então ele vai poder dizer, eu aprendi. Encorajadora palavra para todos nós. Todos somos chamados a aprender a mesma lição. Porque essa é a experiência cristã normal. Não é do super espiritual, não é do super homem, não é do vaso particular do Senhor. É a experiência cristã normal. Qual é a normalidade da vida cristã? É vivermos contente em toda e qualquer situação. Aí ele vai dizer, eu sei ser humilhado e eu também sei ser honrado. Dois polos muito significativos. Quando somos humilhados, tendemos a nos deprimir. Quando somos honrados, tendemos a nos ensoberbecer. Aí ele vai dizer, tanto sei ter abundância, quanto sei ter escassez. Quando temos abundância, colocamos nosso coração na abundância. E o nosso senso é autossuficiência. Eu tenho.
Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem sua confiança na instabilidade da riqueza. Ele escreveu assim para Timóteo, por causa do perigo da suficiência. Então ele diz, eu sei ter abundância, sem que meu coração se corrompa. Mas também ele diz, eu sei ter escassez. Porque a escassez é um grande teste. Porque na escassez nós murmuramos. E aqui mesmo, Filipenses capítulo 2, ele escreve assim, fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Como nós podemos viver sem murmuração? Na necessidade, como ele disse, se nós também aprendermos, tomando o jugo dele. Eu aprendi a viver contente. Irmãos, não há como interpretar essa frase de outra maneira, senão talvez com uma palavra: liberdade. Liberdade para ter abundância. Você já pensou nisso? Quando temos abundância, nos tornamos escravos. Escravo de confortos, escravos de luxos, escravo de coisinhas, até de mediocridades. Nos tornamos dependentes de migalhas, confortozinhos, não é? Muito triste. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter abundância. Livre para ter abundância. A maioria de nós não é livre para ter abundância. E também é livre para passar escassez. A maioria de nós também não é. Enchemos nossa boca de porquês quando começamos a passar escassez. Né? Por quê? Quem sabe por que Deus não me ama? Por que eu sou isso? Por que eu não sou aquilo? Por que eu não fiz isso? Né? Livre para ser honrado. Nós também não somos livres nesse nível. Somos caçadores de honra. Né? Caçadores de recompensa. Sutis, camuflados muitas vezes, porque também somos hipócritas. Então Paulo era livre para ser honrado, sem se inchar, mas era livre para ser humilhado, sem se deprimir. Se alguém dissesse para ele, você é isso, ou você é aquilo, ou você é aquilo, talvez ele fosse dizer, como Lutero disse, naquele sonho que teve com o diabo, que apareceu a ele em sonho e disse, você está pensando em reformar a igreja? Você é isso, você é aquilo, você é aquilo e você é aquilo. E quando o inimigo terminou, Lutero disse, e você ainda esqueceu, eu sou mais isso, mais aquilo e mais aquilo. Livre para ser humilhado. Liberdade. Então, queridos irmãos, é essa experiência cristã normal. O Senhor nos ajude, o Senhor nos ensine, o Senhor faça a leitura que só Ele pode fazer para cada um dos nossos corações e que sejamos estimulados, irmãos, a seguir essa jornada tão sublime para a qual nós fomos chamados, tanto individualmente quanto coletivamente. A jornada de uma assembleia com o Senhor é uma das coisas mais maravilhosas que podemos ter sobre a face da terra. Uma assembleia cristã, crescendo para Cristo, encabeçada por Ele, preocupada única e exclusivamente com Ele e os seus assuntos. Não há um privilégio mais maravilhoso que nós possamos viver. Então que o Senhor encoraje a todos nós a sermos estes. Não vamos nos ocupar com outras coisas. Não vamos descansar nossos corações em instituições, em coisas de homens. Sejamos simples. Vivamos de maneira simples, nos reunamos de maneira simples, tenhamos corações simples, foco simples, para que o Senhor elimine essas ervas daninhas que por natureza estão todas dentro do nosso coração. Mas que também nós possamos dizer, Senhor, te louvo, porque tenho aprendido. Bendito seja o seu nome. Vamos orar, irmãos. Querido Pai, somos gratos porque o Senhor nos chamou com mão tão firme, determinação, graça, que nos foi concedida em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Obrigado porque dessas mãos ninguém e nada nos arrebatará.
Também, querido Pai, nós te pedimos que o Senhor não nos deixe como uma obra inacabada, o edifício pela metade, que outros passem e zombem de nós, mas que o Senhor nos leve à plenitude daquilo para o que o Senhor nos chamou. Senhor, vence teus inimigos no nosso coração, triunfa sobre todos eles, Senhor, porque a tua obra na cruz foi absoluta. O Senhor já derrotou todos os teus inimigos, mas carecemos que o Senhor os vença no nosso coração, Senhor. Assim nós nos reconsagramos a Ti, juntos nessa hora. Senhor, cuida de nós também como assembleias do Senhor. Queremos ser simples, queremos ser cheios de frescor, cheios de vigor, ocupados com o Senhor. Senhor, obtém de nós tudo aquilo para o que o Senhor nos comprou, porque o Senhor é digno e é digno e é digno. Nós te pedimos, Senhor, nossas vidas exalem para Ti um aroma suave. Assim, Senhor, nós suplicamos a Ti que concluas o que o Senhor iniciou, vencendo obstáculos, resistências, convencendo-nos, constrangendo-nos, atraindo-nos por Tua beleza e por Teu amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.